coube minha missão de, em cerca de 5 minutos, analisar tecnicamente o que aconteceu na economia do país desde que o ditador constitucional FHC assumiu o poder em 94, apoiado no chamado Plano Real, que é uma farsa, que é um engodo, que se perpetua artificialmente até o momento presente. Se não, vejamos qual foi o contexto em que surgiu o Plano Real. Foi criada a chamada URV. Naquela unidade de referência, todos os detentores de renda fixa, nós, trabalhadores, assalariados, pensionistas, aposentados, de início, perderam 25% do seu poder de compra, até que foi criado o real. A que preço? O objetivo era o seguinte: manter a estabilidade econômica do país, que na realidade, nestes 7 anos, não foi nunca alcançado. O que foi alcançado em determinados períodos foi a estabilidade da moeda, a estabilidade monetária, que é coisa inteiramente diferente. Mas mesmo este objetivo, no momento, está sendo descumprido. A meta com o FMI da atual administração é 4% de inflação no ano de 2001, com uma margem de tolerância de mais 2 ou menos 2. Então a inflação não deveria ultrapassar 6% neste ano. Acontece que ela já está, pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que é um dos principais indicadores, índice geral de preços, ela já está em mais de 10%. No índice oficial, o chamado INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor, do IBGE, ela seguramente estará no final do ano, dezembro, próximo a 8%. Então, nem esta meta eles conseguiram manter, segurar. Agora, o que é mais dramático, a que preço? Qual foi o preço que nós estamos pagando? Rapidamente, vamos elencar alguns itens. Um desemprego medido oficialmente pelo IBGE de mais de 7%. O mesmo desemprego medido pelo DIEESE aqui de São Paulo em mais de 17%. Então, seguramente hoje nós temos cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados, em busca de emprego. Dos que são considerados ocupados, mais da metade não tem carteira profissional legalmente assinada, regularmente assinada. Uma dívida interna de mais, pasmem senhores, 640 bilhões de reais. Uma dívida externa de cerca de 230 bilhões de dólares. Pagamos de juros só da dívida interna ao ano 10% de tudo aquilo que nós produzimos, produto interno bruto. Enquanto é investido em educação, cerca de 30 bilhões, enquanto educação não, saúde, sua área, 30 bilhões, em educação 20, nós pagamos 120 bilhões de reais de juros aos banqueiros, cada vez mais ricos, que por sinal não pagam imposto de renda, mas nós pagamos. Pagamos 12 bilhões de juros da dívida externa. Meus amigos, se eu continuar a informar os dados são estarrecedores, são cada vez mais cruéis. Desnacionalizou-se o parque produtivo nacional. Estão destruindo o Estado Nacional soberano. Estão doando todo o patrimônio nacional, as nossas riquezas, as nossas empresas estratégicas, joias da coroa, como a Vale do Rio Doce, que foi vendida por doada, por 3.300, quando ela tem o direito de lavra de minérios da ordem de mais de $1 trilhão. Tivemos, isso é um crime, um verdadeiro crime de lesa pátria. Quiseram agora privatizar o setor de comunicações. Qual foi a consequência? Beneficiar os grandes empresários, as grandes empresas multinacionais
que tiveram as contas de internet e de chamadas interurbanas internacionais diminuído seus preços em 66%. E para o consumidor normal, 4%. Quer dizer, interesse do grande capital. Transportes, aqui em São Paulo, os correligionários, os companheiros conhecem o assunto melhor do que eu. Os senhores sabiam que o Brasil já é o segundo país do mundo que tem mais quilômetros de rodovias pedagiadas? 11 mil quilômetros. Primeiro país é os Estados Unidos, 12 mil. Segundo país é o Brasil, com 11 mil quilômetros de estradas pedagiadas. Daqui a pouco nós não vamos poder sair de casa para ir ao trabalho sem ter o quê? Um posto de pedágio na ida e na volta. Isso considerando-se um povo que trabalha, que é sofredor, que luta, mas ganha pouco, ganha um salário de fome, ganha uma miséria. Agora mesmo, com R$180 de salário mínimo, os líderes do governo aprontam uma benesse. Nós vamos aumentar o salário mínimo para R$200. Quer dizer, R$20 jogados na cara do trabalhador. Isso é um escândalo, isso é uma ignomínia, isso é, na realidade, um atentado ao trabalhador brasileiro. Os nossos direitos trabalhistas, o nosso povo, que foram duramente conquistados, com sangue, suor e lágrimas, desde a época de Getúlio Vargas até o momento presente, vão sendo inapelavelmente derrubadas, destruídas, dia a dia, por um Congresso submisso, subalterno, corrupto, conivente com esse estado de coisas, e um judiciário, infelizmente, omisso, onde poucas vozes fazem se representar. Agora, vão dizer, mas só apontou problemas, só problemática, não apontou a solucionática, né? Entre aspas, né? A solução do nosso... A solucionática foi uma expressão cunhada por um centroavante da seleção brasileira, Dario Peito de Aço, do Atlético Mineiro. Perguntaram a ele, mas Dario, aqui está a problemática, é a solução. Você pode deixar que eu vou arrumar a solucionática da problemática. A solucionática dele era marcar gol, né? Mas na simplicidade do raciocínio do Dario, qual é a solução? A solução é a seguinte: o Brasil tem que ter primeiro um plano nacional de desenvolvimento, em que a variável meta seja o pleno emprego dos fatores de produção, ou seja, traduzindo em palavras mais simples, quem quer trabalho tem direito ao trabalho. Não existe sistema econômico justo no mundo que não atenda a este princípio básico. Quem quer trabalho tem que ter o direito ao trabalho. E quem trabalha tem que ter o quê? Um salário digno, tem que ter o quê? Os seus direitos trabalhistas respeitados, tem que ter a sua dignidade respeitada, porque senão nós não teremos condições de quê? De ter amanhã um país soberano. Não teremos condições de quê? De formar cidadãos. Temos que investir pesadamente em educação, em saúde, pacientes morrendo pelos corredores, médicos mal remunerados, a mesma coisa na área da educação. Eu sou professor há 30 anos, ensino particular, ensino público, e vivencio esse problema. E a segurança, meus amigos? Os senhores aqui em São Paulo, vamos referir o caso de São Paulo. Os senhores sabem que no momento São Paulo tem 18 cidadãos sequestrados por bandidos? Não é só o Washington Oliveto, não. O Washington Oliveto foi divulgado. Tem 18 cidadãos brasileiros no momento sequestrados aqui em São Paulo. E a polícia não tem o quê? Comando, porque o governador é o quê? É omisso, como o anterior foi. Não é porque morreu porque é santo, não. Ele odiava a polícia também o odiava. Era uma relação de ódio, e continua a haver essa relação de ódio entre o atual governador e a polícia. A prefeita, bom, eu prefiro não comentar, eu sou um cavalheiro, existe uma senhora presente, mas de fato eu fico muito triste em ver que a opção do povo, um erro, né? O povo comete erros também na eleição, né, de prefeito. Elegeram uma pessoa que não sabe nem cuidar da sua casa, ela precisa de uma governanta para cuidar da casa dela.
Como é que ela pode governar um município com a complexidade, com a extensão de problemas como São Paulo? Então resta o quê? A esperança. Não pode nos tirar, como disse o senhor Leandro muito bem, a esperança. Não pode nos tirar a fé. Eles podem meter a mão no bolso, tirar o nosso dinheiro, podem tirar os nossos direitos trabalhistas, podem tentar nos humilhar, mas eles não podem tirar de nós a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença em Deus, no grande arquiteto do universo. E é através de Deus que nós vamos mudar o país, vamos criar uma nova realidade. E para isso, nós temos que fazer o quê? Primeiro, eleger um homem como Enéas Ferreira Carneiro, presidente da República, e eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores, que pensem da mesma forma, porque o doutor Enéas vai precisar de quê? De nós, de companheiros em todos os níveis, desde Friburgo, São Paulo, como tem aqui o nosso vereador de Niterói, vai precisar de gente em todos os níveis para que esse nosso sonho seja concretizado. Então, o nosso apelo final é no seguinte sentido: não nos esqueçamos de que nós recebemos um país soberano, rico e próspero dos nossos antepassados. Então é nosso dever passar para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para a juventude que está hoje aqui representada por várias jovens, várias crianças, vários rapazes. Nós temos que transmitir para eles o mesmo legado que nós recebemos, sob pena de passarmos a história com a peste de termos sido levianos, omissos ou covardes. Nosso nome é Enéas.